Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de examinar as Escrituras. Em João capítulo 5, verso 39, no último vídeo eu citei 37, mas é 39. Então, se você vê esse vídeo, corrige o outro, tá? Colocamos no ar para saber que também nós erramos. Mas no versículo 39, Jesus ensinou para examinar as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque contém nelas palavras de vida eterna. Só a palavra. Eu quero falar nessa mensagem, nessa palavra, nesse vídeo, sobre o segredo de 1 Coríntios 2:9. Qual o segredo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9? Existem ainda alguns questionamentos e pouca compreensão desse versículo aqui. Por exemplo, deixa eu ler para que você possa entender do que eu estou falando. O verso 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha isso. Primeiro, Paulo está dizendo, como está escrito. Então, ou seja, é um texto que já existe. Paulo pegou esse texto de algum lugar. Nós vamos já mostrar de onde Paulo pegou. Mas eu quero aqui salientar outras questões. Por exemplo, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, ao entendimento do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pastor, está vendo? Ainda o olho não viu, ainda o ouvido não ouviu, e ainda não chegou ao entendimento do homem. Isso é que Deus preparou? Mas espera lá, nós precisamos entender até o português do texto. Deus preparou para os que o amam. Será que o olho que não viu, o ouvido que não ouviu, o coração que não atingiu, o conhecimento que não foi atingido, não está inserido nesse grupo? Ou é outro grupo? Deus ama um grupo diferente. Precisamos primeiro aqui buscar de onde foi que Paulo escreveu ou pegou esse texto. Vamos voltar para Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. Vamos ver o que está escrito nesse texto para que a gente possa entender se de fato foi desse texto que Paulo pegou o escrito necessário para citar esse texto. Isaías 64, verso 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Paulo está dizendo algo aqui interessante. Desde a antiguidade, ou seja, tem algo oculto aqui desde a antiguidade. Ou seja, que nem os profetas, nem os patriarcas, nem os reis tiveram acesso a essa informação. Ouviram, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Ou seja, nem se ouviu, nem percebeu, nem foi visto. Está falando dos grandes homens do Antigo Testamento. Vamos voltar para 1 Coríntios 2:9. E aí Paulo repete o escrito, dizendo que nem o olho viu, ouvido ouviu, ou subiu ao coração. Pastor, isso é algo que ainda vai acontecer. Eu digo para você que não é. Isso é algo que já aconteceu. E eu digo mais, já aconteceu há 2000 anos atrás. Era novidade para os profetas, mas não para a igreja.
porque nós somos o povo que Deus revelou os segredos. Por exemplo, vamos voltar para Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25. Vamos entender um pouquinho sobre o que a Bíblia começa a mostrar para nós da revelação desse texto. Mateus 11, 25. Cadê? Deixa eu achar aqui primeiro. Aí. Verso 25 e 26, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Estamos falando de uma dispensação, estamos falando de um tempo, estamos falando de algo tremendo, que muitos quiseram viver e não puderam, mas Deus deu o privilégio para a igreja. A igreja tem o privilégio de receber algo que os profetas não tiveram condições de receber. Por exemplo, vamos buscar um entendimento. Jesus falou assim: vós fareis as obras que eu faço e obras maiores. Jesus fez obras tremendas. Curou, libertou, fez um monte de milagre, enfim, pregou para um país inteiro. E nós? Ele falou que faremos as obras que ele fez e maior. Por quê? Porque ele não fez, mas o Espírito Santo sobre ele é quem fez. Se o Espírito sobre ele fez algo tremendo, imagina sobre igrejas do mundo inteiro. E na verdade ele não está falando de poder, ele não está falando de pessoa, do indivíduo, ele está falando de uma igreja, ou seja, os 4 cantos da terra, cheios do Espírito Santo, farão obras maiores, maiores em proporção, em número, porque se o Espírito Santo veio sobre um e fez uma obra tremenda, imagina sobre igrejas do quadrante terrestre. Querido, deixa eu dizer uma coisa, o que Paulo está dizendo se encerra no verso 10. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, a igreja. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, o que estava oculto aos antigos, mesmo sendo, porque os profetas do Antigo Testamento, quando Deus queria fazer através deles uma grande obra, o Espírito vinha sobre eles para aquele momento, concluía a obra e depois se retirava. Na igreja, o Espírito Santo veio e cobriu a igreja. O Espírito vem e salva, depois ele vem e cobre para enviar. E quando ele envia, ele revela os segredos. Os segredos do reino está revelado para a igreja. Os segredos do Espírito está revelado para a igreja. Jesus já trouxe a revelação através do sacrifício há 2000 anos atrás. Se a gente lê Isaías 53, nós vamos entender que já foi tudo feito. Hoje o segredo já está revelado pelo Espírito. Ocultou dos sábios e entendidos e revelou para os pequeninos. Nós somos os pequeninos que temos o privilégio de ver o que eles não viram, de ouvir o que eles não ouviram, viver o que eles não viveram, porque o Espírito nos revelou. Esse é o segredo. O segredo está na palavra e na pessoa do Espírito. Que o Espírito revele a letra, que não ficamos no oculto da letra, mas na revelação do Espírito. Deus te abençoe, querido. Use essa palavra para ensinar a esse povo, a essa geração, que existe um templo bíblico para essa geração. Curte aí, dá o seu like, divulgue esta mensagem, porque você pode ser um propagador do Evangelho do Reino nesse Brasil. Deus te abençoe, em nome de Jesus.